Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do CP Palioncast. É com grande prazer hoje que vamos ter um convidado ilustre conosco, Dr. Milton Krenichi, geriatra, né, Milton? Falar um pouquinho sobre você, para depois a gente puxar um assunto muito importante, que até citamos no nosso episódio anterior um pouquinho sobre o tema. Mas antes de tudo, é uma honra e agradecer sua presença aqui conosco. E antes, falar quem é você, né, Milton? Fale um pouquinho para nós. Então, primeiro, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente que agradece. Meu nome é Milton, sou médico geriatra daqui de São Paulo. Nos últimos anos tenho estudado 3 temas principais, além da geriatria. Gosto muito de estudar a intersecção da diversidade dentro do envelhecimento, estudar também a sexualidade e como isso pode se conectar com a nossa vida, inclusive aqui com o papo que a gente vai ter hoje dentro do CP Palion. A gente fica muito feliz, gente. Acho que é importante até falar, né, Laís? Sim. Conhecemos o Milton numa palestra que ele fez no Congresso de Cuidados Paliativos. E a gente estava ainda no projeto do CP Palioncast. Até foi uma das perguntas que fizemos numa aula que estava o Dr. Daniel Alveno, acho que o Rodolfo, Sim. né, falando sobre mídia no cuidado paliativo e tudo mais. E aí assistimos a sua palestra sobre sexualidade, que é um dos temas que nós vamos abordar aqui hoje. Eu achei tão incrível. E, assim, o que é mais... as pessoas falam assim, onde vocês vão? Qual o tema? Eu vou de indicador. Beleza, é um tema muito bacana. Mas o que mais nos chamou a atenção era o seu, né? De fato, porque é o que é pouco abordado e até a gente, como profissional da saúde, tem dificuldade, de fato, de fazer essa abordagem com os nossos pacientes. Exatamente, porque sempre a gente vai naquelas palestras que a gente já conhece, disfagia, dor, dispneia, e quando falou de sexualidade, quando a gente estava nesse projeto de falar sobre cuidados paliativos, a gente quer levar tema para o pessoal de casa que não é muito falado. Sim. Até na pós-graduação de cuidados paliativos não é falado. Então, quando a gente viu sua palestra, nos tocou de uma forma, abriu 1000 caixinhas, eu vou ter que estudar sobre isso, eu vou ter que falar com ele depois sobre isso, porque a gente realmente, nós da área, peca muito nisso, a gente deixa de falar muito sobre isso, então a gente quer ouvir de você o que realmente é a sexualidade nesses pacientes. Maravilha. Então, esse tema é um tema muito importante e por muito tempo fica como tabu falar de sexualidade. Mas a primeira noção que a gente tem que passar para o pessoal de casa e para todo mundo, que sexualidade é muito mais do que sexo e sexo é muito mais do que penetração. E quando a gente entende isso, que sexualidade é o toque, é a intimidade, é o carinho, é o afeto, é por quem você gosta ou sente desejo, atração, é a sua orientação sexual, é a sua identidade de gênero, então sexualidade é tudo isso, daí a gente entende que a sexualidade nos atravessa do nascer ao morrer. Então, independente do contexto, e eu falo isso, seja no contexto de um Alzheimer, por exemplo, de uma demência, no contexto de uma doença cardiológica, uma insuficiência cardíaca, um infarto, ou no contexto de uma doença oncológica ou próximo da finitude, a sexualidade vai estar lá, de alguma forma. Sim. Pode ser que o sexo não esteja, e se não estiver e não estiver trazendo sofrimento, tá tudo bem, mas a sexualidade vai estar lá. E eu dou um exemplo, por exemplo, né? A gente lembra muito de cuidados paliativos quando a gente fala de câncer e esquece das outras doenças, mas vou falar um pouco de um exemplo. Que é o que mais falado. Que é o que é mais falado. Uma mulher com câncer de mama em fase final de vida, pode ser que ela não queira ou não tenha interesse de sexo, e se tiver interesse está tudo bem, mas se ela pudesse expressar, tá do lado, ter o toque da pessoa que ela ama, ter o carinho das pessoas que ela gosta, isso é também pensar em oferecer a expressão da sexualidade nos cuidados paliativos. E é isso que mais chama atenção, porque quando você conta, você traz uma naturalidade tão grande, quando a gente te vê falar, a gente para e reflete pra gente, né? Por que não fazer isso no nosso dia a dia? E você traz com uma naturalidade que eu, às vezes, tenho dificuldade. Porque tem tanto assunto para ser abordado ali, porque tem a questão da dor total, questão física, questão espiritual, a questão psicológica. E, às vezes, quando a gente aborda esses temas, eles não têm coragem de falar sobre isso, igual uma mulher nessa situação. Porque acha que a sexualidade é só a penetração. Exato. E quando fala que esse carinho e esse afeto... e a gente não fala justamente por causa disso, né, Andressa? Porque a gente também tem esse pré
conceito que sexualidade é só isso, né? Sim, e eu já peguei em casos de pacientes jovens, né, com câncer de intestino e durante o procedimento, durante o tratamento, confeccionou a bolsa de colostomia. E aí eu falei assim, nossa, meu esposo era tão alegre, tá tão fechado, ele mal conversa comigo. E aí isso foi, pode ser por conta da doença. E aí, peraí, na hora que você vai conversar com ele, ele tinha um sofrimento físico, a gente foi cuidando, você vai cuidando de tantas abrangências. E depois o que ele trouxe pra mim com muita coisa, assim, eu deixei de ser quem eu sou, eu tenho vergonha da minha esposa. Eu tenho vergonha de tirar a roupa e ela ver aqui o saquinho né, com conteúdo fecal. Então, pra ele, aquilo era um sofrimento tão grande e ele queria muito falar com a esposa, mas também não queria trazer essa preocupação. Tinha até um pouco tinha vergonha, né? E como que ela ia se sentir, como ele se sente, e eles nunca conversaram sobre isso. Né? Conversam sobre várias coisas, né? Dos porquês, o que vai acontecer com o tratamento, com o diagnóstico, o exame, marca aquilo. Mas o que era importante do casal quando estavam a dois? Né? Deixou de ser 3 meses era um paciente, depois a doença, a confecção de colostomia, tratamento, e aquilo era uma tristeza muito grande e que nenhum médico abordou isso. E, nossa, Andressa, como esse assunto, eu assim, fico empolgado pensando em 70 mil coisas de como a gente poderia ter atuado nesse caso. Então a primeira coisa é a gente parar de presumir que o outro não tem sexualidade e enxergar o nosso paciente como um ser sexual. E da mesma forma que dor, sofrimento espiritual, sofrimento de todas as outras formas, que a gente fala muito nos paliativos, que quanto antes a gente aborda, até no momento do diagnóstico, é melhor o desfecho, a sexualidade é a mesma coisa. Então, assim, estamos falando, até pegando esse exemplo, um câncer de intestino, doença grave, né, potencialmente ameaçadora da vida, tem indicação de cuidados paliativos desde o começo, inclusive da gente abordar a sexualidade. E eu não vou chegar na sexualidade, claro, talvez na primeira consulta não. Tem outras abrangências para ser. Tem um monte de outra coisa acontecendo, mas eu vou perguntar para esse paciente, para esse homem, de alguma forma humana, com privacidade, olha, a sexualidade é um ponto para você. Isso impactou a sua vida sexual de alguma forma? Você tem algum medo do tratamento, né? Impactar a sua sexualidade? E até pegando a experiência de vocês, né? Então vamos falar da estomia e da questão da sexualidade. A gente, como equipe, pode orientar tanta coisa. Se a gente pode orientar, só nesse caso, por exemplo, se a queixa dele é a estomia, e isso é muito impactante na imagem corporal, a gente pode orientar, olha, antes do sexo, se for ter sexo, esvazia a bolsa. Hoje em dia tem uns dispositivos que a gente coloca na frente, né? Umas bolsas, não me lembro o nome, mas que escondem. Sim. Como se fosse uma cinta. Assim, uma cinta para esconder. Para não mostrar, né? Para não mostrar. Existem posições sexuais que a gente pode orientar o paciente também até, mas a gente só vai chegar nessa conversa se antes a gente perguntar para ele e trazer esse assunto. Então, acho que o tema desse episódio é riquíssimo para a gente levar luz para onde tem trevas, né? Para onde ainda a gente não está falando sobre isso. E até para fechar esse caso, quando ele me trouxe, por eu ser mulher, então ele falou assim, eu tenho um assunto sim que eu gostaria de falar. Né, só tava eu e ele no quarto, e aí eu falei assim, não, pode falar, de fato, eu tô aqui para poder ouvir, se eu não conseguir te ajudar, eu vou pedir ajuda. E ele falou assim, eu tô até com um pouco de vergonha de tocar nisso, porque você é novinha. E aí eu tô um pouco intimidada. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos lá. A gente tem conversas, a gente teve tantas conversas. O que é legal é a construção do vínculo, né? E ele ele se sentiu confortável e onde ele explanou aquilo e o quanto que a gente conseguiu ajudá-lo. Então, depois, nas consultas dele, que ainda a gente tinha na nossa unidade, o ambulatório, isso foi numa consulta, depois de 15 dias a gente teve uma nova conversa e eu questionei. Então, foi muito rico. Ele falou assim, eu tive essa conversa com a minha esposa, ela trouxe o sofrimento dela também, ela dividiu comigo também como seria para mim, como seria para ela. Então, é importantíssimo mesmo, Milton. E nós, da área da saúde, que trabalha com esses pacientes, eu acho importante partir da gente. Porque ele teve a coragem de falar para ela, mas todos esses anos que eu trabalho em cuidados paliativos, ninguém nunca me perguntou.
quem me perguntou foi alguém da minha família, porque é minha avó idosa e minha mãe, mas pacientes mesmo, que a gente tá ali. Você tem algum medo, alguma preocupação? Tem algo que tá te incomodando? O que eu posso te ajudar hoje? Mesmo com vínculo, eles não falam mesmo. E a gente achar que eles não têm a sexualidade é muito preocupante. Porque se até os idosos, né, que você fala muito disso sobre a sexualidade, eles têm. E o cuidado paliativo acaba que tem muito idoso. Eu sei que tem uma doença por trás, mas eu acredito que isso é algo que incomoda, que eles precisam de orientação até como fazer para incomodar menos, para ser mais prazeroso. Porque por mais que eles queiram e às vezes eles conversam entre eles, às vezes tem dúvida, igual você falou, até das posições. Exato. Como que eu posso fazer, como que eu não posso. E, inclusive, né, a gente está falando de um contexto geralmente permeado por uma doença grave e que tanto a pessoa quanto a parceria tem medo de, por exemplo, até desse caso, um câncer de intestino. Às vezes os dois, e volta lá no cerco do silêncio, quando a gente fala, né, de ninguém conversa sobre o tema, porque tem o medo de trazer o assunto e sofrer, então os dois estão sofrendo. Então, nesse seu caso, né, um casal heterossexual, a esposa está sofrendo, com medo de angustiar e está na posição de cuidadora, o paciente está sofrendo, porque está com medo de falar também com ela, então os dois estão sofrendo em silêncio. E tem mais uma coisa, um dos receios, às vezes, dos casais, quando um tem uma doença ameaçadora da vida, é eu prejudicar, ou eu antecipar a morte, ou ele vai morrer no sexo, ou vai... Vou causar dor. Então, nós, e a gente sabe dessa estrutura meio paternalista da saúde, de autorizar. Então, claro, a gente combate um pouco essa ideia de que, né, de hierarquia na saúde, né, para ser um cuidado centrado na pessoa, mas é muito importante a gente entender e autorizar. Quando possível, autorizar esse sexo, essa expressão da sexualidade, isso já vai trazer tanto benefício para esse casal. Sim, com certeza. E a maior dúvida deles é essa permissão mesmo. Até para poucas coisas. Eu posso receber visita, quando eu for de alta eu posso ir para o shopping. E é uma coisa tão simples. Então essa que eles ficam pensando se vai causar dor, desconforto, eu acredito que eles precisam dessa permissão mesmo. Que não deveria, mas acaba que o parceiro preocupa o outro, né? Eu tenho um caso também que um amigo, a esposa dele deu câncer de mama e ele ajudou ela todo o tratamento, foram 6 meses assim de muita luta, muito sintoma, e ele sempre esteve do lado dela, só que ela no final do tratamento não conseguiu manter o casamento. Ela chegou nele e falou, gosto muito de você, sou muito grata, mas eu não te vejo mais como uma parceira sexual. Eu perdi o interesse sexual em você. E eles ficaram 6 meses sem ter relação sexual nenhuma. Eu até perguntei, até beijo de língua. Não tinha, porque isso não é um impedimento. Porque eu acho que selinho acaba que fica muito amigo. Eu acho que o casal tem que ter beijo de língua, isso não pode perder. Não, e é mesmo, quando a gente namora há muito tempo, o beijo de língua parece que é só na hora que você vai fazer o sexo. É verdade. E, o toque é diferente. Exatamente, né? não pode perder isso. Então, eles ficaram 6 meses até sem o beijo de língua, sem a relação sexual. E eu gostei da parte, não é que eu gostei, mas assim, ela foi muito corajosa no sentido de não permanecer num casamento que ela não estava feliz por gratidão. Sim. Né? E não fez o outro sofrer. Mas realmente, para ela era muito difícil também no sentido de... porque ela viu ele como cuidador. E hoje, ele de fora, olhando para trás, quando ele fez terapia, porque ele sofreu muito na época de ter perdido ela, ele vê que realmente para ele também seria difícil manter aquilo ali. Então, Milton, o que a gente pode ajudar nossos pacientes jovens ou não jovens para eles não perder essa intimidade mesmo? Eu acho que a palavra é essa, é intimidade. E, primeiro, é muito comum acontecer isso, né? E se acontecer, porque a gente muda, o tempo passa, a nossa cabeça e também pensar numa cura ou num tratamento de uma doença grave vai mexer com a nossa cabeça, né? E, inclusive, esses papéis que a gente tem, sair do amante para ir para o cuidador, às vezes isso modifica completamente a relação. Mas você falou uma palavra fundamental que é intimidade. E, de novo, conversa com que sexualidade é muito mais do que a penetração, né? Sim. Então, eu falo isso na geriatria. Como gostoso é dormir de conchinha. Sim. Às vezes uma massagem. Então, a gente pensar nessas formas de intimidade que não necessariamente envolvem o encontro de 2 genitais. Sim.
Pode ser o dormir de conchinha, tomar banho Banho junto, juntos. uma massagem mais erótica. Então, o céu é o limite. Dançar, né? Dançar. Você tá fazendo um jantar, põe uma música, o estar do lado do calor, né? Do toque, da proximidade do casal, o respiro, né? Já é um contato gostoso, que de fato é de afeto, da intimidade do casal, a música traz, né? Um manejo diferente, assim, da cena, né? Do equilíbrio do momento. Então, de fato, eu acho que existem esses fatores mesmo muito importantes, né, Nilson? E claro, saúde mental, né? Porque também, de novo, a gente não tá falando só de sexualidade, mas tem expressão da sexualidade, porque a gente sabe a prevalência de depressão, de ansiedade, como isso impacta a nossa libido. Então, também numa avaliação multifatorial, né? Então, multidimensional dessa pessoa, então avaliar a saúde mental, a depressão, tudo que tá passando pela cabeça da pessoa. Mas eu lembrei de um caso muito legal de uma idosa que é uma amiga, né? Ela tem 88 anos e ela conta do ex-marido dela a melhor transa que ela teve. Então ela conta desse caso, que de manhã eles estavam... Mas tinha o dia inteiro, ela é psicóloga, ele tinha outras coisas para fazer, falaram, hoje à noite tem, hein? Daí combinaram o sexo da noite. Só que chegou a noite, passadas 8 horas, eles já tentavam se amassar, mas não estava rolando. Daí ela virou e falou, acho que a gente perdeu a vontade, né? E dormiram pelados. E ela fala que dormir pelado com o amor da vida dela foi a melhor transa da vida dela. Olha isso. E, de Muito novo, é isso forte. que a gente pode ressignificar, né? Então, acho que o nosso papel como comunicadores, profissionais de saúde, contato com os nossos pacientes, é ressignificar de que um dormir pelado junto, de conchinha, e resgatar a palavra chamego, eu adoro a palavra chamego. Ah, é muito gostoso, né? Então, pensar nesse chamego, nesse dengo, nesse conchinha, no pescoço. Então, sexualidade tá tudo aí, né? Sim. É muito abrangente. É bastante. E até esses dias você fez uma publicação de uma minissérie que é Morrendo por Sexo, né? Eu falei assim, vou começar a assistir porque é interessante. E de fato, é muito interessante. Porque, claro, é uma moça jovem, né, com câncer de mama metastático. E ela queria sentir ela quer sentir um orgasmo, né? E o marido dela, a princípio, no tratamento, ela tinha episódios de diarreia, então há 3 anos com diarreia, então eles não praticavam. E depois, ver a mastectomia ali, pra ele, era muito difícil. E ela fazia estratégias de tentar estimular, e era muito legal que ela fazia terapia de casal, né? E ela trazia isso. Pra você assistindo essa série, que acho que tá gerando bastante comentário até onde eu trabalho, que eu indiquei. E como que é pra você olhar esse contexto dessa série? Nossa, essa série, então quem não assistiu aqui vai para o episódio, volta e assiste, porque essa série Morrendo por Sexo tá incrível, assim, muito boa. Então é isso, é uma mulher de 45 anos, câncer de mama metastático, e que descobre na terapia de casal a recidiva do câncer. E aí, gente, não é um spoiler, porque vocês já sabem, né, recidiva do câncer, mas ela vira, e tem uma fala dela pra mim, Andressa, que eu achei muito potente. Ela vira pro marido dela, que também virou cuidador, e não era mais amante, ele não conseguia mais se excitar com essa mulher, apesar dela querer muito ele. Ela fazia, né, tentou sexo oral, e ela lá, e ele tentando, acho que mentalmente, entrar naquele momento que ela tinha prazer, mas ele não consegue. Ele não consegue, ele começa a chorar na hora que ela tá fazendo sexo oral nele. Isso. Porque ele vê, talvez, o momento que ela vai morrer, né? Então Só que ela vira pra ele uma frase muito potente, fala, eu não quero morrer com você. Isso. Falei, nossa, essa aí... Eu vou te levar. E daí, a partir desse momento, ela se separa dele, no momento da recidiva do câncer, e vai ter experiências sexuais numa descoberta também, em tantas questões. Sim. Posso dar um spoiler? Ai, pode. Gente, Já avisa spoiler. que vai vir. Você assistiu ou não? Ainda não, mas eu adoro. Eu leio. Eu leio Então, antes de assistir. spoiler alert. Então, assim, a gente sabe, são 6 episódios, mas a gente... Acho que são 7, né? 7. É muito leve, mas ao longo do tempo ela conhece um cara muito legal, que ao longo dessas descobertas, e também, e daí conversa com o tema do podcast, do episódio, porque ela também daí ela já tá
ela vai para um hospice, Uhum. porque está avançando o câncer, a doença, né? Então a necessidade e a intensidade de cuidados paliativos está aumentando. E só que daí ela vai ter um sexo com ele no hospice. E daí ele quer muito se casar, ter um relacionamento com ela. E ela vira para ele e fala: eu queria com você passear no shopping, queria ter uma vida com você, mas também não quero morrer com você. E decide não ter nada com ele, assim. Ela tem o sexo com ele, mas é triste, mas eu acho que é um Sim. pouco... Ela quis proteger ele, no sentido. Também, e o que é interessante, ela buscou aplicativos, ela se conheceu no toque, Na na masturbação. masturbação, né, com o aparelho, né, o vibrador dela, num local, acho que naquele dia ela ficou uma noite no hotel fazendo, né, vendo vídeo, né, até com um cara acho que era um aplicativo, o cara era ao vivo fazendo, mas claro, foi um golpe, mas assim, ela trouxe ali se autoconhecer, se tocar, Exato. né, porque a gente até deixa se tocar. E quanto orientação a gente pode passar nisso, né? Então, seja para uma mulher, então, vamos falar do ressecamento, então, Isso. lubrificante, Sim. até alguns tipos de câncer, a gente pode usar estrógeno vaginal, né? Então, hoje, claro, tem que discutir com o oncologista, mas até em alguns casos de câncer de mama, a gente pode dar um estrógeno vaginal, mas, de novo, com discussão séria com o oncologista ou com o mastologista, mas a gente tem um monte de coisa para falar. Muito. Para ereção, para ejaculação, para lubrificação, das posições sexuais. Só que, de novo, tem que voltar para o vínculo, para a intimidade e para enxergar essa pessoa como um ser sexual. Isso eu acho que é o maior ponto, porque eu vejo, assim, que relatos até desse amigo meu, que a gente não vê o outro como uma pessoa sexual mais. E não deixar isso acabar por causa da intimidade. E vocês dois foram falando, me deu tanta curiosidade de assistir, porque como que é tão rico essa série, né? Porque fala ela procurar, ela se interessar e, peraí, não morri, né? Eu tenho muito pra viver ainda, então eu senti meu isso. corpo, é o amor, é a sexualidade, abrir um aplicativo para ter um contato, né, como ela durante, né, a série, então ela se separa e ela vai em busca dos contatos. Exato. Nossa. E de experiências. Então até não se tocar, dela ter ali um momento do aplicativo até de fazer, né, o charme da conquista, de ter esse momento. Então, e aí quando ela, de fato, tem uma pessoa que ela consegue ter o seu orgasmo. Nossa, isso é muito... Eu vou mandar essa série, pessoal, para minhas amigas pessoais. Porque, assim, elas estão numa fase solteiras, não quer procurar ninguém. Eu falei assim, gente, uma mulher diante de uma doença ameaçadora, viva, ela quer ter experiências maravilhosas. E tanta gente que realmente não tem nenhuma doença ameaçadora, tá numa... Só quero trabalhar e acabou. Porque, assim, eu vejo muitas as mulheres desanimadas mesmo, com a vida a dois, com a intimidade. E se não gerasse prazer nelas, tudo bem, mas elas sentem falta. Sim. É porque minhas amigas reclamam muito isso, o pessoal do trabalho reclama que isso, até pessoas casadas que não tem nada envolvido, reclama que falta muito isso. Deixa o tempo perder a intimidade. E uma mulher dessa mostra muito pra mim hoje, serve até pra mim, o pessoal. Tanto que é importante a gente preocupar com isso, ir atrás disso e pra gente se sentir vivo também, né? Exato. Porque a sexualidade faz a gente se sentir vivo. Já viu que tem um meme que é uma mulher no metrô, todo mundo assim, estressado, ela tá rindo assim, e sendo esmagada, aí tá assim, ela fez amor ontem, você não. Porque isso muda muito o nosso humor no outro dia, gente. Faz muita diferença. Hormonal, se sentir amada, se sentir desejada. Nem precisa ser amada, às vezes é uma pessoa que é um relacionamento, mas sentir um desejo. Sentir tudo isso, né? E claro, é desafiador também, né? A expressão da sexualidade. Sim. A gente sabe que é um corpo que pode estar com feridas, é um corpo que pode estar frágil, com depressão, nessa mudança aí até de conseguir engajar em uma nova parceria pela mudança de papéis. Então, esse olhar que a gente já tem para a dor total, olhar também amplo para a sexualidade. Então, enxergar essa pessoa como um ser sexual e com os desafios e mesmo com esses desafios, ela tem o direito de se sentir viva e de expressar a sexualidade da maneira que ela quiser. Sim. Quando a gente fala de dor total, a gente fala tanto disso, e a sexualidade pode entrar na parte social
espiritual até a psicológica, porque igual o caso que a Andressa trouxe, pensa tanto que essa esposa estava sentindo não desejada, Exato. sentindo, nossa, será que é comigo? E ele preocupado, porque ele teve uma distorção da imagem, né? Então isso é muito sério, eu sei que é muito delicado falar sobre isso, mas, gente, pra ontem, viu, pessoal? Vamos começar a estudar, porque não dá pra abrir 1000 caixinhas e não fechar. Mas a primeira situação que eu tive, assim, na minha vida, depois que eu fui para cuidados paliativos, não foi com um paciente, não teve nenhum que falou a questão da parte sexual, mas a minha avó, inclusive eu liguei pra ela antes, viu, pessoal? Ela me autorizou. A minha avó tem 70 anos e ela tem um namorado mais jovem, minha avó não gosta de rapazes da idade dela, e ela fala que não gosta de sexo. Aí, uma vez eu fui perguntar pra ela, vó, mas como é que é? Você tem relação sexual mesmo? Porque eu tava duvidando que tinha penetração. Uhum. E ela falou assim, aí ela falou um termo engraçado. Eu falei, vô, é mesmo? Aí eu falei, como é que a senhora faz? É porque eu sei que a questão da idade, você pode trazer melhor pra gente sobre isso, do ressecamento mesmo. Sim. Aí ela falou assim, não, eu tenho meus lubrificantes, ele traz. Então assim, eu falei, gente, ela tá muito atualizada. E minha mãe brava do outro lado. Nossa, ela não faz isso não, pra que você vai falar isso com ela? Porque é isso, a gente julga que o outro O outro não não vai é fazer sexual, isso. né? E vocês estão me trazendo uma ideia de... Porque, assim, também tem uma... o que as pesquisas vão falar das barreiras, por que nós não abordamos o tema? Então, Sim. às vezes é tempo. Então, a gente sabe, Sim. às vezes, a pressão em trabalho, em muita coisa a fazer. Então, as equipes relatam falta de tempo para abordar o assunto. Isso. Mas também relatam falta de preparo sobre a sexualidade. Então, estudar sobre a sexualidade ajuda muito. E tem mais uma coisa, e que daí a gente tem que dialogar muito dentro das nossas equipes, porque é um assunto que acaba não tendo dono. Então, assim, eu acho que você vai falar, ou a psico vai falar, ou vai ser a físio, ou vai ser o médico. Então, assim, é um assunto que acaba que é de todo mundo, mas não é de ninguém, e daí ninguém fala. Né? Então eu acho que a gente tem um protocolo, ou as equipes entenderem que aquele profissional que tem mais vínculo, sendo um assunto mais tabu mesmo, Sim. possa começar essa pergunta, poder falar e enxergar essa pessoa como uma pessoa sexuada. Como se diz, né, Milton? Cachorro que tem muito dono morre de fome. Exatamente. E é isso, a gente fica na equipe multi, a gente é sempre o outro, né? Porque tem a parte da falta de ar, a fisioterapia trata, a enfermagem a questão como um todo, mas a psicologia trata questões de enfrentamento da doença. Mas quem vai falar disso? Eu Exato. acho que qualquer um de nós podemos falar, mas eu acho que falta preparo mesmo. Eu falo por mim. Falta isso nas pós-graduações, falta muito nos cursos que a gente vê, que quando a gente não tem o preparo para abordar um assunto, porque como que a gente vai abordar, sendo que a gente vai conseguir dar um desfecho? Exato. Mas com você aqui, eu já aprendi bastante coisa sobre a intimidade para levar ideias, né? Sobre, você falou da massagem, do carinho, da intimidade. A Andressa tá até fazendo um curso de massagem, né, Andressa? Eu falo assim, uma massagem que... Eu falo assim, preciso ter um hobby. Assim, eu queria fazer uma coisa que tirasse eu só do cuidado paliativo e traz bem-estar. E a massagem é um bem-estar, né? Então, uma massagem relaxante, uma massagem com pedras quentes, o toque. Então, você sai relaxado. E sendo, né, por uma profissional fazendo aquela atuação. Imagina no momento que você chegar... seja de um processo de uma internação, até mesmo a gente no cotidiano, mesmo no trabalho, receber isto do seu parceiro, da sua parceira, esse tipo de contato. Então é diferente. Então a massagem trouxe isso, de fato, como um bem-estar. Exato. Fato, né? E a gente nisso, né, a gente entende que o maior... E lembra, porque às vezes esquece, que o maior órgão do nosso corpo é a pele. A pele. E a pele, gente, tem o sentido de tudo, milhões de terminações nervosas e que, assim, ok, os genitais estão lá e a gente pode usar eles, mas a pele, orelha, pescoço, nuca, cada um vai ter prazer. Os pés, eu adoro que pega nos meus pés. Ó, já teve... Eu já... Mas eu acho que é isso. E
como que a sexualidade é fluida, e a sexualidade, e essa é que é a beleza da diversidade, né? Cada um vai expressar. Tem gente que gosta de pé, tem gente que gosta de orelha, Sim. adora pescoço. Então, sabe, Sim. cada um vai ter uma maneira de expressar essa sexualidade. E que isso... E porque também, na saúde, muitas vezes a gente tem um olhar binário. Ou é certo ou é errado, ou é normal ou é patológico, ou é tudo ou é nada. Sim. Então, assim, eu tô em finitude, um processo mais próximo do fim da vida, então é nada. Não, gente, pode não acontecer e nem ter desejo de uma penetração, Não. como a sua avó, Sim. mas pode ter outras formas. Sim, e até você fez eu lembrar de uma vez que eu tava entrevistando uma paciente, ela não tinha parceiros, mas ela trouxe pra mim um pouco da sexualidade, e uma das coisas que o terapeuta dela indicou foi a massagem tântrica. Uhum. Eu não tinha muito conhecimento da massagem tântrica, aí eu fui fazer. Pra saber como que é. Claro, uma pessoa Capacitada. capacitada, né, e tudo mais. Eu achei aquilo fantástico, gente. Fantástico. No início fiquei com um pouco de vergonha, porque você tá assim, Exposto. exposto. É um outro tipo de terapia, né? Não é uma massagem relaxante. Isso. Aí Você relaxa também. Relaxa. Mas você sabe que a relaxante você vai ficar deitadinha lá com os olhos fechados e deixa, né? Mas a tântrica, pra mim, foi uma experiência fantástica, até pro meu autoconhecimento como mulher. Explora algo que nunca foi explorado. Poxa, você sentir. Vou dizer a palavra assim, né? Tesão, massageando o seu joelho. Sim, Sim. exato. Então, você fala, o joelho. Sim, o joelho trouxe, sim, na hora da massagem, tem as questões dos chakras, pra quem acredita. Então, assim, é uma alternativa que ela, na experiência dela, foi muito legal. Ela trouxe aquilo como, de fato, não tem um parceiro. Aquilo eu tô me descobrindo como mulher, porque ela tinha um parceiro, quando ela descobriu a doença dela, ele finalizou, ele traiu ela, na verdade, e aí rompeu o casamento, não tinham filhos, e ela não queria um relacionamento próximo e tudo mais, por tudo que ela estava enfrentando, e a terapeuta dela indicou a massagem tântrica. Você já teve alguma experiência com pacientes que tiveram essa experiência? Como que é isso, usando a parte mais integrativa? Talvez? Eu acho maravilhoso, né? Eu acho que assim, com consentimento e sendo uma coisa pra ela, eu acho que a palavra é isso, descoberta, autodescoberta, né? Muitas mulheres nunca tiveram um orgasmo. Então a gente tem que entender, né, até o contexto de vida de cada pessoa. Claro, a massagem tântrica pode não ser uma coisa para todo mundo. Não. Então alguma pessoa, digo assim, talvez uma pessoa não vai se sentir mais não à vontade, Não, sim. inibida. Isso mesmo. Mas eu acho que assim, para aquela pessoa, se ela tá interessada, ouvir um pouquinho, vai com um profissional capacitado, eu acho que pode ser uma ótima forma de um exercício de descoberta, Sim. né? Então, posso dar um outro exemplo de filme? Claro, claro. E com spoiler, tá? Tá bom, Tá, eu pode gosto. ir. Não sei eu se vocês já gosto, assistiram Boa Sorte, Léo Grande. Não. Não. Boa Sorte, Léo Grande também outro filme incrível. Não sei se a Andressa gosta de spoiler. Mas Eu gosto. Eu então sou tá bom. Eu Boa Sorte, Léo Grande é a Emma Thompson, aquela atriz inglesa. Ela tem 65 anos e ela faz uma personagem, uma professora aposentada que nunca teve orgasmo. E ela contrata um garoto de programa para dar conta do recado. E, gente, é incrível o filme, também é maravilhoso. Ele tem uma das cenas mais lindas do cinema, que é, assim, então... O filme inteiro se passa num quarto de hotel, que são os dois, ela e o garoto de programa. Só que, assim, tem uma cena que é ela, 65 anos, pelada, olhando no espelho e fazendo as pazes com aquela imagem, com o corpo dela, de 65 anos, com as imperfeições, né? Até com aspas nessa palavra de perfeição, mas ela se amando. E então, esse se filme... aceitando, né? Se que é o mais aceitando. difícil. Então tem tudo a ver com o nosso tema. Então ela, pela dona, olhando no espelho, é a sexualidade, que vai estar até o último dia da nossa vida. Sim. E até pra gente, né, assim, quando a gente não tá bem com a gente mesma, a gente fica até intimidado de ficar pelado na frente do nosso parceiro, que a gente já tem intimidade. Então, essa parte da aceitação, e eu até falo assim, eu sinto desejo por mim mesma. Eu sou muito, conheço bem meu corpo, então eu acho que essa aceitação de se olhar e sentir desejado, passa pro outro, né? Exato.
O outro sente. O outro sente. E tem um filme também, essas coisas de filme eu Vai. adoro. É, Sempre vai surgindo. Então, acho que uma das trocas de filmes, eu não me recordo de fato o nome do filme, mas a experiência é uma história real. Então, de um rapaz que tem uma doença ameaçadora à vida e ele contrata, né, uma pessoa que não é uma garota de programa, mas ele é uma terapeuta que faz ela estuda o corpo, então ela faz um diário dele. Então, assim, hoje eu tive o toque, então ele tinha uma ejaculação precoce, então ela mal conseguia chegar na penetração, então só dele vê-la nua, ele já despertava e tinha ejaculação. E aí ele sempre trabalhava mentalmente, e ela com ele, no seu toque, no seu tempo, até que quase no final do filme, ele tenha o seu primeiro orgasmo com penetração, né? Tem ejaculação. Então, é muito interessante também que, né, em alguns países existe esse tipo de serviço que fala que tem esse contato e ela estuda e pesquisa sobre ele. Então, vira uma terapia. Olha, é desse jeito, agora vamos fazer em outro ambiente, porque esse ambiente está diferente. Olha só como abrangente, né, Milton? é O pessoal tá múltiplo. muito avançado, É. né? E a gente tem muita precisa. possibilidade, né? Entender, de novo, o corpo, né? E aliar, eu gosto dessa ideia de a gente entender o que é corpo, né? Então, Sim. para ciências biológicas, muitas vezes corpo é essa estrutura que tem moléculas, substâncias, e a gente estuda muito, mas eu acho que a gente pode alinhar as ciências biológicas que estudam isso, junto com as ciências das humanidades. O que a filosofia, a sociologia, a psicologia vão falar do corpo, que tem noções de poder, que tem questões de fraquezas, que tem tantas questões aí envolvidas na nossa mente. Então esse tema e esse contexto dos cuidados paliativos é um momento, assim, se já não aconteceu, é para acontecer. Sim. A gente olhar para o corpo unindo o que a gente sabe com as ciências biológicas, mas unindo as ciências humanas também, que é fundamental para a gente misturar isso. E aí, de novo, na questão do filme, tem aquele outro filme, lembra do filme Os Intocáveis? Eu acho que é Intocáveis, aquele que é um senhor tetraplégico francês. Sim. E tem uma parte que ele fala de sexualidade que ele tinha muito prazer nas orelhas. E, de novo, conversa com a nossa dimensão ampla e holística da sexualidade, que não é restrita aos genitais. Sim. Quando foi minha experiência, se sentir tocada no joelho. Fez total diferença. Quando você compartilha isso com alguém, as pessoas dão até risada. Falam, gente, o nosso corpo ele é muito rico. Exato. A nossa natureza ela é muito rica. Então, o toque, de fato, não é só genital. Então, eu senti, na hora da experiência, que trouxe muito dessa paciente para mim. É um momento que ela se sentiu tão desejada, assim, de se olhar e falar assim, eu não tenho uma pessoa, mas eu consegui chegar num ponto de autoconhecimento. E aí eu falei, eu sou curiosa. E uma coisa, nesse contexto e nessa fala que a gente está falando, então vamos falar de sexualidade nos cuidados paliativos, mas também a gente não pode deixar de lado as pessoas LGBTQIAPN+. Isso. Sim. Então, várias questões, tanto o acesso a cuidado paliativo. A gente sabe que existe uma barreira para um cuidado paliativo com qualidade, ou até mesmo cuidados paliativos, porque há uma barreira de acesso à saúde para a população LGBT. E ainda mais, se já é um tabu de falar de sexualidade, entre aspas, papai e mamãe, ainda mais falar de sexualidade não hegemônica. Vamos voltar lá para o caso que a gente começou a falar no começo do episódio, do paciente com câncer de intestino. Se é um homem gay que tem uma prática sexual com sexo anal, será que o cirurgião falou para ele se ele, dependendo da localização, vai poder, depois do tratamento, ter sexo anal? Sim ou não? Muito provavelmente nem falou, nem perguntou. Sim. Então, saber a orientação sexual e a identidade de gênero também dos nossos pacientes faz parte disso. Desde o momento do diagnóstico, até para a gente poder falar do tratamento, poder falar das sequelas, das cicatrizes e como que essa pessoa vai performar sexualmente antes, durante e depois de algum tratamento de uma doença grave. E quando você fala isso, eu me cobrei aqui agora, no sentido assim, porque realmente, pessoal, o cuidado paliativo para esse grupo
muito... Não chega, muitas das Não vezes. chega. Não chega. E no Congresso falou muito isso. E isso nos choca. Por que não? E eu tenho pacientes que são, mas não falam. E eu me cobrei nesse sentido, assim, de não perguntar. Qual que é a sua orientação sexual? A gente sempre pergunta, você é casada ou casada? A gente sempre pergunta isso. E a gente sempre parte pelo pressuposto que é esposa ou esposo. Exato. E isso é muita... abre tanta coisa pra gente da área da saúde e pra família também conversar com o familiar, porque às vezes também não sabe, ou às vezes ele não quis falar sobre aquilo, que tanto que isso é importante, porque se acontece, se ele é homossexual, Exatamente. o cirurgião parou pra pensar isso, de orientar. Então, assim, isso é muito importante. Até tem muitas mulheres que têm câncer de ovário, alguma coisa na pelve, que pode prejudicar a relação sexual entre duas mulheres. E a gente não pergunta. A gente peca muito. Eu aprendi muito com você. Agora eu tô assim, tô com vergonha, mas aprendendo bastante. Espero que as pessoas que estão nos ouvindo começar a falar sobre isso, estudar sobre isso. E os pacientes, que muitos pacientes a gente tá indicando também o podcast, porque às vezes eles não têm coragem de falar com o profissional, mas escutando a gente pode ajudar de alguma forma. Que legal. Porque acaba que todo mundo faz isso. Exato. Faz parte da vida, né? E o nosso desejo, a nossa orientação sexual faz parte de quem a gente é também. Sim. E faz parte da sexualidade, né? Exatamente. Então, eu vou ter a minha orientação sexual como um homem gay desde quando eu nasci até o momento que eu vou morrer. E eu vou ter meu desejo, minha atração, não vai ser o fato de uma doença que acontecer, se acontecer, que vai mudar a pessoa por quem eu sinto desejo. Sim. Se fosse, assim, uma frase, né? Uma mensagem que você pudesse transmitir hoje para as pessoas diante desse podcast, qual seria, Milton? Vamos nos descobrir. Isso. E eu vou trazer pra mim, viu? Vamos nos descobrir no sentido de até intimidade. Eu tenho um parceiro, eu moro junto com ele, meu namorado, amo muito. E um momento de intimidade que a gente tem, que quando vocês foram falando, ele adora massagem. A gente vai, só que a gente vai no mesmo horário e fica na maca um do lado da outra. Eu vou falar, vai separado que eu vou separado agora. Porque a gente vai no mesmo horário, a gente marca e depois troca experiência. A sua, a minha foi muito leve. Nossa, a minha acabou comigo, apertou demais. Então, para os pacientes fazerem isso também. Convidar o parceiro, né? Um jantar, levar para sair. E não é querer romantizar que pode ser tranquilo, porque igual você falou, é muito difícil mesmo. Sim. Porque ele tem outros problemas sociais, espirituais, muito... que influencia muito, né? No dia a dia. Mas se ele já tem uma equipe de cuidados paliativos que trabalha muito com isso e fala sobre isso, vai ajudar ele a resolver todas as questões, porque além de estar preocupado com a doença, ainda está preocupado que isso que pode ser resolvido de uma forma, dormir pelado de conchinha, porque uma orientação, gente, não quero falar desbravadora, mas uma libertador. Uma orientação. Tanto que é importante a gente da área... Sair do tabu, desmistificar conceito e falar que você pode ser. Ter essa liberdade do seu corpo, né? Exatamente. Então, acho que, voltando para isso, vamos nos descobrir, descobrir o que eu quero, quais são os meus desejos, mas também me descobrir descobrir os preconceitos que a gente tem, né? Então, isso serve para as pessoas que estão vivenciando alguma questão grave, mas para os profissionais. Porque a gente é fruto dessa cultura que é preconceituosa. Então, vamos nos descobrir, entender que a maior parte do preconceito vem de ignorância, do não saber. E quando a gente descobre, olha para dentro, a gente pensa até num mundo melhor para todo mundo. É libertador. Libertador. Quando a gente sabe. E é isso. Eu acho que esse episódio foi muito rico, né? Ter você aqui para falar um pouco sobre o tema, com tanta sabedoria, profissionalismo, né, e empatia pelo outro, isso nos deixa muito felizes, por isso que você estar aqui traz pra gente, de fato, que eu e a Laís gostaríamos muito de passar com muita leveza e não desmistificar muitos conceitos do cuidado paliativo, do que é o cuidado. Então, agradecer imensamente a sua presença. A gente fica muito feliz, porque é isso. Quando a gente falou, vamos fazer um podcast, porque muita gente relaciona cuidados paliativos com morte.
E até a morte chegar, tem muito para se viver. E o cuidado paliativo é falar de qualidade de vida e não sobre só a morte. A gente trabalha a morte, trabalha o pós-óbito, mas o principal é até chegar lá. E até chegar lá, a sexualidade, e você traz com uma naturalidade, Milton, que eu te parabenizo por isso, porque é muito importante e eu vejo que os profissionais não olham muito para esse lado. Não. E é muito importante, porque eu acho que isso aí influencia na dor total dele. Às vezes está influenciando na dor física dele. Porque às vezes ele tá com saudade de dar um abraço na esposa, ela tá com saudade do abraço também, da intimidade, e às vezes está influenciando a própria equipe que trata ele no manejo de sintoma. Às vezes a gente está lá escalonando opioide, sendo que poderia ter conversado sobre isso, um toque, uma massagem, alguma coisa com a esposa ou com o parceiro ou com a parceira, e fazia toda a diferença e a gente não fala, né? Então eu acho que isso, esse tema de hoje foi muito rico, muito importante. Muito obrigada. Desculpa o amadorismo, porque a gente tá recém na área. Isso, tá ótimo. E o Milton, gente, segue ele nas redes, que é muito rico o Instagram dele. Depois você passa, a gente vai colocar o @ aqui embaixo. Ótimo. Porque a gente aprende muito só com seus pequenos cortes. Já acendi uma luz aqui, né? Muitíssimo obrigada. Obrigado vocês. Beijo. Beijo.